Bem, então estamos iniciando nossa gravação e vamos para a nossa aulinha. Então tá aqui, ó. Já reservei aqui o capítulo 8 todo para a gente olhar. Então vamos lá. Introdução. A gente está acostumado a ouvir no nosso dia a dia expressões que são claras, relacionadas a questões de matemática financeira, né? Volta e meia alguém diz, vou depositar um dinheiro e na caderneta de poupança, né? Ou seja, a pessoa está querendo que renda juros. Vou emprestar um dinheiro, ele também renderá juros, a pessoa que vai me pagar com juros. E aí o estudo que vamos iniciar agora, matemática financeira de verdade, com todas as suas fórmulas e fatores, é feito em função do crescimento de uma certa quantia em dinheiro aplicada com o tempo, isto é, juros. Aí ele vai dizer inicialmente para você o que é juro, o que é capital e o que é taxa. Aí ele começa assim. Se A empresta a B a importância de R$ 100 pelo prazo de um ano, é comum que ao final do prazo B devolva a importância de R$ 100 acrescida de mais alguma coisa, digamos R$ 36, como uma compensação financeira. Essa compensação financeira é denominada juro. Então, vocês me emprestam R$ 100 e eu digo a vocês, olha, quando eu pagar vocês daqui a um mês, eu vou pagar R$ 136 e não 6. Isso para compensar o fato de que você abriu mão de ficar com seu dinheiro, né? Pegou a mim, para eu usar, e aí eu pago o uso do dinheiro. É como se vocês tivessem me alugado o dinheiro, né? Vou lhe dar o meu dinheiro por um tempo, e aí depois você me devolve esse dinheiro. Aí você devolve, mas aí quando você devolve o dinheiro que ele te entregou, você paga pelo tempo que você ficou com ele, né? É como se você tivesse um aluguel do dinheiro. Então, isso é o juro. É uma compensação que você paga para pegar um dinheiro hoje e devolver ele depois. Então, designando por capital a quantia emprestada, então é isso, o juro é o que você acrescenta, e a quantia emprestada ela é chamada de capital. Temos que R$ 100 nessa questão é o capital e R$ 36 são os juros, né? Assim podemos dizer que juro é a remuneração a qualquer título, ou seja, não importa como é que você acerta isso, atribuída ao capital. Então, você está pagando pelo dinheiro que você recebeu para usar, você não tinha, aí depois você vai devolver o dinheiro e pagar um pouco mais pelo que você usou. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode me interromper à vontade. Eu estou com fone, aí se falar aí qualquer coisa eu ouço. E se não tiver com microfone aí para falar, não tiver com fone para falar, vocês podem também mandar mensagem no chat e alguém me avisa, tá bom? Falando nisso, deixa eu olhar se tem alguma. Tá, você avisou, o José Santos avisou que se cair foi a chuva que derrubou. Tá. Então, seguindo em frente. Como determinar na prática o valor do juro a ser cobrado ou recebido? A resposta é simples, por meio de uma taxa percentual, referida a um intervalo de tempo, denominada taxa de juros. Então, no nosso exemplo, podemos dizer que a taxa de juros considerada foi, para cada R$ 100, ele devolveu 36. Então, é 36 sobre 100. Então, é 36% ao ano, né? Porque no problema dele ele disse que só ia devolver um ano depois. A empresta para B a importância de R$ 100 pelo prazo de um ano. Caramba, o cara vai ficar um ano com meus R$ 100 e só vai me devolver 36. Bem, estou achando os juros baixos aqui nesse caso. Se alguém quiser R$ 100 emprestado para passar um ano, eu vou querer cobrar mais. Pois bem, 36% ao ano. Então, esse jeito de escrever esse é a mesma coisa, e eu ainda digo mais.
é isso, né? É 36 dividido por 100. É isso que significa 36%. Na verdade, isso é geral, né? X sobre 100 é o que a gente simboliza por X%. Bem, então lembrando que é isso, podemos dizer que a taxa de juros também pode ser representada por duas formas equivalentes. Então o cara pode falar assim, colocando o símbolo de percento e dizer que é o ano, ou colocar assim, sem colocar o símbolo, e já divide o 36 por 100 e escreve dessa maneira. Bem, como no estudo de percentagem, a primeira representação recebe o nome de forma percentual e a segunda, forma unitária. Então, isso aqui é o que a gente chama de forma percentual, isso daqui é o que a gente chama de forma unitária. Sempre que falamos em juro relativo a um capital, estamos nos referindo à remuneração desse capital durante o intervalo de tempo que denominamos de período, ou mais especificamente período financeiro, ou ainda período de capitalização. Período de capitalização. Tá? Então, o tempo, quando a gente está falando de matemática financeira, a gente chama de períodos, porque geralmente a gente padroniza que tempo vai usar. Se vai ser por mês, se vai ser por ano, a gente diz o tempo que a gente quer que o dinheiro seja devolvido com juros. Ok, é o período. Aí, regimes de capitalização. Entendemos por regime de capitalização o processo de formação do juro. Há dois regimes de capitalização: a juro simples e a juro composto. Nesse capítulo a gente vai estudar juro simples. No regime de capitalização a juro composto, o juro formado no fim de cada período é incorporado. O juro formado no fim de cada período é incorporado ao capital. Então, quando o juro é composto, você foi lá e emprestou um capital C ao cara. E aí, um mês depois, ele está lhe devendo o capital mais o juro. Se, na hora de calcular o juro no próximo período, né, isso aqui foi no primeiro período, digamos um mês. Se daqui para cá você calcular o juro em cima do C, você estará fazendo um cálculo de juros simples. Mas se você calcular em cima de C mais J, então você estará fazendo um cálculo de juro composto. Juro sobre juro, né? Porque aqui o juro já foi acrescido. Aí agora você esquece esse capital que foi o inicial e o cara está te devendo isso agora. Aí você vai e calcula o juro aqui em cima. Tá? Se isso for juro composto. Mas se for juro simples, não. Você pega o C, no primeiro mês você paga ele C mais J, no outro, você deve, né? C mais J, aí depois C mais J novamente, porque é calculado aqui em cima, é o mesmo J. Aí no outro, C mais J mais J. Você vai sempre acrescentando os juros a mais, mas sempre calculado, né? Esse J é calculado nesse C. Só vai fazendo sempre e a dívida vai aumentando. Ô, professor, esse regime aí que o senhor explicou, é o regime de juros simples? É. Porque o composto, o juro vai ser diferente a cada vez, né? O juro seria calculado em cima do montante anterior, né? Que seria o capital mais os juros. Aí você, quando vai calcular, você não calcula em cima do capital. Você calcula já em cima do capital mais o juro. Aí seria o composto. O simples, você calcula sempre o juro em cima do mesmo capital o tempo todo. Ok? A gente vai vendo isso com mais detalhes, vai ficando claro com o tempo. Tá, então você incorpora, né, quando é composto, você incorpora o juro no capital e quando calcula o próximo juros, já não está calculando mais em cima do capital inicial, que tínhamos no início deste período. E assim, esse montante passa a render juro no período seguinte. Dizemos então que os juros são capitalizados, ou seja, você coloca juros em cima de juros.
primeiro juro faz parte do capital na hora em que você vai calcular o segundo juro. Então, no regime de capitalização a juros simples, por convenção, apenas o capital inicial rende juro. Isto é, o juro formado no fim de cada período, a que se refere a taxa, não é incorporado ao capital. Não é incorporado ao capital, para também render juro no período seguinte. Dizemos nesse caso que os juros são não capitalizados. Os juros eles são não capitalizados. Então, vamos especificamente ao juro simples agora, tá? Então, juro simples é aquele calculado unicamente sobre o capital. Bom? Então, repito, você pegou o capital hoje, daqui a um mês você pega o capital e calcula o juro em cima dele. Então, você está devendo esse resultado aqui. Aí, no outro mês, você pega o capital e calcula o juro em cima dele. E vai todo mês, você vai calcular o capital, o juro em cima do capital. Não altera. No composto, você tem o capital, aí quando você faz capital, você calcula o juro em cima dele, cria um novo valor. Aí no outro mês, você pega o capital com os juros, ou seja, você pega isso que você tem aqui e calcula o juro em cima desse aqui. Em cima desse. Quando chegar no outro mês, aí você já está, o cara já está devendo, né? A pessoa está devendo juros e o juro em cima do que você já tinha calculado antes. Juro sobre juro. Aí você vai, pega esse valor, que é o do mês anterior, e calcula o juro em cima dele. É diferente daqui que o juro sempre é calculado em cima do capital. Então, o nosso juro simples aqui é sempre calculado em cima do capital inicial. É isso que nós vamos ver agora. Aí, cálculo do juro simples. Então, por definição, o juro simples é diretamente proporcional ao capital inicial. É sempre calculado nele. E ao tempo de aplicação. Sendo a taxa de juro por período o fator de proporcionalidade. Bem, aí, para deixar claro o que a gente acabou de dizer, seja C, né, o capital inicial, J, o juro simples, N, o tempo de aplicação e a taxa de juro unitária. Então, podemos escrever. Alguém está tentando entrar. Então, vamos escrever. Podemos escrever que o juro é o capital vezes o tempo vezes a taxa. É isso. Ou, como alguns gostam de escrever assim. Juro é capital vezes a taxa vezes o tempo. Tanto faz. Capital, taxa, tempo. O tempo, taxa do capital. Isso é um produto, né? É comutativo. Que é a fórmula de cálculo do juro simples. Então é isso. Juro simples é você pegar o capital, né? Primeiro mês você pegou o capital. No segundo, você pega o capital, né? Quer calcular o juro dele, você pega o capital, multiplica pela taxa, 30%, 50%, 20%, e multiplica pelo número de período. Nesse caso, você vai multiplicar por 1 no primeiro mês. E aí você vai ter o juro nesse período, no período 1. Aí, e no segundo mês, quanto de juro eu vou estar devendo? Você vai estar devendo juro, vai ser igual capital vezes a taxa, isso te dá o juro, aí vezes o número de períodos. Então, como são 2 períodos, o juro no segundo mês já vai ser esse valor. No primeiro mês vai ser só isso, no segundo vai ser isso, e assim por diante. Bem, que é a fórmula de cálculo do juro, como dizer. É importante observar que essa fórmula só pode ser aplicada se o prazo de aplicação N é expresso na mesma unidade de tempo a que se refere a taxa I. Então, não posso dizer a você que eu estou querendo que você pense nos juros N ao ano, né? Ao ano, 30% ao ano. E a taxa é o expresso na mesma unidade. O prazo na mesma unidade do tempo. Então, N vai ser ao ano. E o tempo que eu vou te dizer, durante quantos anos, né? Durante quantos anos? Então, N em ano e
a taxa tem que ser dada também ao ano. Então, a taxa, eu vou falar, sei lá, 30% ao ano. Eu não posso ter que o tempo aqui está em mês e aqui a taxa está em ano. Se aqui é ano, aqui também é ano. Se aqui é mês, aqui também é mês, tá? Então, N e I tem que ser dado no mesmo referencial de tempo. Primeiro exemplo. Tomou-se emprestado a importância de 1.200 pelo prazo de 2 anos, a taxa de 30% ao ano. Está aqui. Então, são 2 anos, o tempo foi dado em anos, a taxa também foi dada em ano. Aí ele pergunta, qual será o valor do juro a ser pago? Então, está aqui, o capital foi 1.200. Capital foi 1.200. O tempo foi 2 anos. E a taxa é 30% ao ano. Ele transformou aqui na forma de unidade, né? E não em percentual. 0,3 e não 30% escrito assim para poder fazer a conta, né? A gente faz a conta com esse número. Então, pelo que vimos antes, o juro vai ser capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, o juros vai ser 1.200, que é o capital, a taxa 0,3, que é 30%, e vezes 2, porque são 2 anos, né? 30%. Ou seja, 30 dividido por 100, 0,3, tá? A gente usou esse número. Então, faz essa conta e encontra esse valor, 720. Qual é a resposta? É essa. Lembrando da unidade monetária, tá? Dizer que a resposta é 720 sem dizer a unidade monetária não está escrito legal. Bem, 2. Aplicou-se a importância de 3.000 pelo prazo de 3 meses, R$3.000 pelo prazo de 3 meses, a taxa de 1,2% ao mês. Então, a primeira coisa a olhar está em meses e é ao mês. Então, tá certo. Ok. Aí, quem é o C? 3.000. Ô, professor, Oi. pode acontecer de dar em ano o período e a taxa de dar em mês? Pode acontecer, mas aí a gente vai ter que converter um dos dois. Então, por exemplo, se o período foi 1 ano e a taxa está dada em meses, então ao invés de eu falar de 1 ano, eu vou falar de 12 meses, tá? Vou fazer a equivalência. Ok? Entendido? Eu só não posso fazer as contas tratando distinto. Coloco o número 1 para multiplicar e a taxa foi dada em meses. E era 1 ano. Não, aí eu não posso fazer uma vez alguma coisa. Eu vou ter que substituir esse 1 por 12. Porque 1 ano vai ser equivalente aos 12 meses. Ok? Acontecer, acontece nos exercícios. Então, nesse daqui ele não fez isso ainda, mas ele vai fazer mais na frente. Então, como é que eu calculo os juros? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Então são R$3.000, a taxa 1,2% ao mês, divide esse número por 100, dá isso, e o número de meses, 3 meses, certo? Então faz essa continha, dá 108. Esses são os exercícios simplesinhos, né? A gente tá só começando. Aí vamos lá. Taxa proporcional. Pronto. Então, essa história de taxa proporcional a gente vai falar agora em juros simples, mas vai falar também em juros compostos. A noção de taxa proporcional é a mesma, tá? Então, é bom aprender logo a ideia. Então, vamos lá. Duas taxas, elas serão ditas proporcionais quando seus valores formam uma proporção com os tempos a ela referidos, reduzidos à mesma unidade. Tá? Então, por exemplo, no exemplo a gente vê isso com detalhe. Dadas duas taxas, percentuais ou unitárias, ou seja, tanto faz eu falar 36% ou eu falar 0,36, é isso que ele está chamando aqui percentuais ou unitárias. Então, eu peguei duas taxas, sei lá, peguei a minha taxa I, essa daqui, 36%, e peguei a taxa, vou chamar de taxa I1.
e peguei uma taxa I2, sei lá, N% qualquer, 0,0N, sei lá. Aí, quando é que essas duas taxas elas serão proporcionais? Quando eu puder dividir uma pela outra, e o prazo de uma pelo prazo da outra, e a proporção de a mesma. Certo? Divido o prazo de uma pela outra, divido a taxa pela outra e o resultado dá o mesmo. Aí essas taxas e linha devem ser ambas percentuais ou ambas unitárias. Então, ou eu escrevo assim, ou eu escrevo assim. As duas. Se eu resolvi escrever assim, eu uso assim. Se eu resolvi escrever assim, que eu uso assim para as duas taxas. Bem, vamos para um exemplo que fica muito claro. Exemplo. Vamos lá. As taxas que ele falou. Ele falou na taxa de 18% ao ano e falou na taxa de 1,5% ao mês. Então, taxa 18, taxa 1,5. Ele foi e dividiu aqui. 18 dividido por 1,5. Está dividindo as taxas, né? Taxa I dividido pela taxa I'. E aqui é o prazo. Ele disse 18% ao ano e 1,5% ao mês. Então ele adotou usar mês. Mês ele deixou a mesma coisa, 1,5% ao mês. Aí aqui, ó, um mês. Ele optou por usar um mês. Mas aqui está em ano, então ele substituiu por 12. Então 18 dividido por 1,5, 18 é referente a um ano, então 12 meses. 1,5 é referente a um mês, então 1. Então 18 dividido por 1,5 tem que dar a mesma coisa que 12 dividido por 1. E aí quando você faz a conta, você descobre que dá, de fato dá 12 isso. Portanto, essas duas taxas elas são equivalentes. 18% ao ano ou 1,5% ao mês é a mesma coisa. Em juros simples, tá? 18% ao ano ou 1,5% ao mês é a mesma coisa se for juros simples. Mas diga-se de passagem, comércio não pratica juros simples. A gente aprende juros simples por uma questão didática. Ou seja, a gente aprende juros simples simplesmente para poder entender bem as formas de juros, né? Mas o comércio ele não vai usar juros simples, ele não vai te cobrar juros simples. Vai sempre te cobrar juros compostos. Claro, ele quer... Professor, ninguém aplica o juros simples no cotidiano? Não. Juros simples não se pratica no comércio, não. Tá? Alguém pode, de repente, querer fazer um negócio a juros simples, né? De pai para filho, sei lá. Alguém pode resolver fazer isso. Mas não é o normal. Normal, no comércio, onde você for negociar, todo mundo usa juros compostos. Pois bem. Vamos então determinar uma fórmula que nos permita obter rapidamente uma taxa proporcional a outra dada. Então, entendido o que é a proporcionalidade das taxas, aí vamos criar uma fórmula. Então, sendo I a taxa de juro relativa a um período IK. Então, eu tenho a taxa de juro I e o período dela, ou seja, o N relativo a ela, ele chamou de IK. Isso aqui seria o meu N, referente ao I. Né? Seja aí uma taxa de juro relativa a um período IK, a taxa proporcional que devemos determinar relativa à fração 1 sobre K. Então, se eu estabeleci que K é o período, então eu vou dizer que a minha taxa IK estará para a minha taxa I, assim como 1 sobre K está para 1. Né? Ou seja, na verdade, é parecido com o que a gente fez aqui, só que ele está pensando ao contrário, né? 1 está em cima e essas taxas estariam invertidas. Então ele diz que vai valer, né? Vai valer quando é que vai valer? Pela ideia inicial, I está para I', assim como era escrita, assim como N está para N'. N está para N'.
Então isso daqui é a minha I, isso daqui é a minha I', esse daqui é o meu N, esse daqui é o meu N'. Então, temos pela relação 1, que chamou de relação 1, essa aqui mesmo, que a gente faz essa continha, né? Produto dos meios e dos extremos. Aí eu tenho aqui, na verdade ele só fez dividir por 1, ficou igual aqui. E aqui ele precisa isolar quem é a nossa IK. Então a nossa IK vai ser produto dos meios e dos extremos daqui para cá. A nossa IK vai ser I sobre K. Foi a formulinha dele. Observe que I é sempre a taxa relativa ao maior período. Então, ele sempre usa o I como sendo a taxa relativa ao maior período. Aqui, por exemplo, o maior período é 12, né? 12 meses, é o anual, é maior, e o mês ficou como sendo 1 aqui. Então, a gente procura sempre colocar em cima a de maior período. E aí, como ele estabeleceu 1 aqui, ó, note que descobrir a nossa relatividade, você poderia isolar uma dessas, né? E chegaria nessa conclusão. Ou IK ou I, né? Você encontra aqui à vontade, 18 ou 1,5. É só comparar com essa formulinha daqui que você vai ver que é a mesma ideia que está aqui. Ok. Então, vamos para a próxima. Vamos para uma resolução e usar essa formulinha. Calcule, quando a gente faz o exercício, fica bem claro. A ideia é porque mexer com letrinha é chatinho, né? Nem eu mesmo gosto dessa forma que colocar. Vamos. Está começando a escurecer por aqui. Então, vamos lá. Vamos usar a formulinha dele. Nem é tão necessário. A gente pode fazer sempre a proporcionalidade quando a gente quiser. Mas ele diz assim: calcule a taxa mensal proporcional a 30% ao ano. Então tá aí. Eu tenho 30% ao ano. Eu vou escrever 0,3 se eu quiser escrever na forma de unidade, né? 0,30. Aí vai estar aqui a minha fração. Do lado de cá, o que é um ano? Um ano são 12 meses. Ele quer que seja a taxa mensal. Então por isso que eu coloquei 12. Veja que essa vai ser a minha maior. Aí eu pergunto: qual é a taxa que corresponde a um mês? E aí é esse número que eu vou colocar aqui. No caso é o nosso IK. Pensando como proporção, né? Então, em um ano eu vou ter 30%. Em um mês eu vou ter quanto? É isso que ele está perguntando. Você faz o produto dos meios e dos extremos, você vai ver que IK é igual a 0,3 dividido por 12, né? 12. Então, note que é exatamente o que está escrito aqui, ó. IK é o nosso 0,3 dividido por 12. Isso que eu coloquei em unitária. Mas se você deixar 30 sobre 12, vai te dar o resultado. Bem, se você fizer essa conta assim, isso vai dar 0,3 dividido por 12, só para mostrar a vocês que eu tinha a opção de usar unitária ao invés da forma percentual, né? Então, se eu fizer numa calculadora aí 0,3 dividido por 12, eu vou ter quanto? 0,3 dividido por 12, eu vou ter 0,025, né? Daqui iria escrever assim, 0,025. Note que isso daqui é exatamente 2,5 dividido por 100, né? Então aqui, aí pula para cá. Então aqui está na escrita unitária e aqui está na escrita de percentual. Tanto faz, você vai chegar na mesma situação. Só que você tem que lembrar que esse 2,5 é percentual. E se tiver assim, lembrar que isso e isso é a mesma coisa. Ok? Então, mesma ideia. Exemplo 2. Calcule a taxa mensal proporcional a 0,08% ao dia. Veja que aqui é mensal, aqui é dia. Aqui é mensal e aqui é ano. Foi o que eu fiz, coloquei ano em cima. Aqui é mensal e aqui é dia. Qual é a ideia? É sempre colocar a maior em cima. Então vai colocar a mensal. Aqui eu fiz a proporção, mas se você quiser, quero usar a formulinha. Lembrar sempre da formulinha. Então você vai direto para a formulinha e escreve, né? Ele diz aqui, ó, lembre-se que um mês a gente vai considerar 30 dias, tá? Um mês no nosso padrão vai ser sempre 30 dias.
Então, o que nós temos? Nós temos que a taxa 0,08 seria na nossa formulinha o nosso IK, tá? Ela é igual à taxa I, dessa vez a gente está querendo saber a taxa I, dividido pelo número de dias, né? Ou seja, por período. Se você quiser escrever isso na fórmula de proporção, né? Ele diz aqui, calcula a taxa mensal proporcional a 0,8. Então, o que você faria guardando as mesmas posições, você diz o que mesmo? Deixa eu ver. A mensal 0,8. Então, você faz assim, o número maior é o número 30, né? Que é o número de dias. Então, você diz assim, ora, eu quero saber em 30 dias qual é a taxa que corresponde a um mês, e na taxa de um mês eu sei que é 0,08. Aí você faz essa proporção aqui, ó. E aí vai dar no mesmo, né? Você vai isolar o I. Quando você isola o I está aqui em cima. Como é isso? 0,08 vai multiplicar o 30, tá certo, né? Aqui. E o I vai multiplicar o 1. Ou seja, é o mesmo que você ter colocado o número 1 aqui. Então, o que importa é que você saiba fazer a correspondência, né? Taxa para 30 dias é o que ele está perguntando. E ele lhe deu a informação de que é 0,08 para um mês. Certo? Sempre coloca-se o número maior em cima. Ok, bem, chegou à conclusão de 24 ao mês, que é a conta que vai acontecer aqui, né? O I vai multiplicar o 1 e o 30 vai multiplicar o 0,08, que vai dar 24. Nós estamos multiplicando por 30, então tem um 0 e duas casas decimais. 3 vezes 8, 24. Nós estamos multiplicando por 30 e não por 3, então tem um 0. Mas como são duas casas decimais, então vem para cá. Eu disse 24%, foi? Não, né? 2,4% ao mês. Ok? Bem, é isso. É assim que se usa essas coisas. E esse último aqui. Calcule a taxa anual proporcional a 8% ao trimestre. Então, de novo, ele quer saber, vou chamar de IK, ele quer saber quem é a IK, e ela é proporcional a 8% ao trimestre, e ela é uma taxa anual. Bem, veja que 8, o trimestre eu vou chamar de 1, e o ano eu vou dizer que ele tem 4 trimestres, certo? Então, a taxa anual, a taxa do trimestre é 8%. 8%. A taxa anual é 8%. Ok? Eu vou dizer que ela corresponde a 4 trimestres. E aí eu quero saber quanto corresponde à taxa anual. 4 trimestres significa um ano. Então, novamente, I sobre IK vai ser igual a 4 sobre 1. E aí você vai fazer a conta. Você tem que 4 vezes a nossa IK é igual a 8. Eu acho que eu fiz essa proporção errada, não? Foi. A IK é o nosso 4 trimestre, é o contrário, né? O 8% corresponde a um trimestre. A nossa IK é o 4 trimestre, que ele pediu a taxa anual. Eu coloquei no lugar errado. Ele quer a taxa anual. A taxa dos 4 trimestres. Os 8% é de um trimestre. Geralmente a gente escreve ao contrário, como eu disse a vocês antes, né? A gente coloca o número maior em cima. Mas não tem problema não se colocar embaixo, desde que coloque certo, como eu fiz agora. Estava feito errado antes. Então, assim, estará 1 sobre 4. Repito, 8% é ao trimestre, então um trimestre. E ele quer anual, ou seja, ele quer que corresponda a 4 trimestres. Então, o nosso IK corresponde a 4 trimestres. Faz essa conta, aí você tem que IK vezes 1 é igual a IK, e 4 vezes 8, que é igual a
32% ao ano, que são 4 trimestres. Ok, a menos da falhazinha na organização daqui, e o que vai levar você a errar é se você fizer a proporção errada. Se fizer a proporção certa, não tem como errar isso aí. Bem, aí taxas equivalentes. O que a gente estava falando antes era o quê? Taxas proporcionais. Eu falei equivalente em algum momento, não foi? É porque proporcionais e equivalentes serão a mesma coisa em algumas circunstâncias. Ele vai comentar em qual. Mas agora vamos falar do que são taxas equivalentes. Essas anteriores são proporcionais, surgem dessa proporção. Bem, duas taxas são equivalentes quando aplicadas ao mesmo capital, durante o mesmo período de tempo, produzem o mesmo juro. Então é isso. Proporcionais, eu obtenho a partir de uma proporção, do cálculo de uma proporção. E equivalentes, eu pego a minha taxa I, multiplico pelo capital durante um certo período de tempo. Pego a mesma taxa I, multiplico pelo capital por um período de tempo. Mesmo que esses períodos de tempo estejam contados de forma diferente, mas os tempos são os mesmos, então 4 trimestres, 1 ano, coisa desse tipo, o resultado final tem que ser o mesmo, não pode ser diferente. Então essas taxas são ditas proporcionais ou equivalentes. Taxas equivalentes. Então, vamos lá, um exemplo. Vamos calcular o juro produzido pelo capital de 2.000, tá? O capital é 2.000. Então, é o mesmo capital para as duas situações. Só que eu vou pegar 4% ao mês durante 6 meses. Ou eu vou fazer 12% ao trimestre durante 2 trimestres. Note que 2 trimestres e 6 meses é a mesma coisa. 4% ao mês e 12% ao trimestre é a mesma coisa, né? Porque 3 vezes 4, 3 meses, vai dar um trimestre. Então, 3 vezes 4, 12. Note que se em um mês eu tenho 4% e em 3 meses eu tenho 12%, isso está proporcional, né? Basta multiplicar por 3 aqui. Aqui, se eu tenho 2 trimestres e aqui eu tenho 6 meses, se eu multiplicar por 3 isso daqui, né? Não, aqui são 6 meses, aqui são 2 trimestres. 2 trimestres significam 6 meses, exatamente 6 meses. Ok. Então, se eu fizer essas duas contas, tem que dar o mesmo resultado se essas duas taxas forem equivalentes. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer no exemplo. Assim, né? Continuando o exemplo aqui, né? Então, no primeiro caso, você tem 2.000, você tem 6 meses e você tem 4% ao mês. Então, a conta a fazer é essa. Pega o capital, multiplica pela taxa e pelo tempo. E aí você tem juros igual a 480. Aí vamos para o segundo caso. Você tem o mesmo capital, 2.000, só que agora o tempo você está chamando de 2 trimestres e não de um semestre, que é a mesma coisa. E a taxa agora é 12% ao trimestre. Então, daí o que acontece? Você vai calcular os juros, capital vezes a taxa vezes o tempo, e encontra o mesmo resultado. Então, sobre o mesmo capital e com o mesmo tempo, os juros deu o mesmo valor. Então, essas duas taxas são equivalentes, né? Então, como os juros produzidos são iguais, podemos dizer que 4% ao mês e 12% ao trimestre são taxas equivalentes, ok? Então, repito, se calculado no mesmo capital, durante o mesmo tempo, o juro deu o mesmo, é porque as taxas que você usou são equivalentes. Ok? Vamos ver a notinha que ele faz aqui. Nota. Dadas as taxas de juros I relativa a um período e K relativa a 1 sobre K período, temos, então, dadas as taxas de juros I relativa a um período e IK, a outra taxa, perdão, relativa a 1 sobre K períodos, temos, bem, juros relacionados à taxa I é isso, né? Vezes 1 aqui no final,
porque é um período. E, enquanto isso, a taxa IK é relativa a 1 sobre K período. Então, temos que a JIK vai ser assim, né? Enquanto que a JI vai ser assim. Certo? São K períodos. Então, consequentemente, quando você fizer essa conta, você vai ter o quê? Supondo que I e IK são taxas equivalentes, você tem que ter os juros iguais. Então, o juro da taxa I e o juro da taxa IK são os mesmos. Isso implica que esse produto e esse produto são iguais. Mas, ora, se esses produtos são iguais, então o que eu posso cancelar daí e o que eu não posso cancelar daí? De um lado, eu tenho C vezes I, então eu posso cair o C, caio o C daqui. E o que fica é que o I é igual a IK vezes K. Então, se o I é IK vezes K, passo quem para dividir aqui, passo o K para dividir o I, e aí eu tenho que o IK, passando o K para dividir o I, é o I sobre K. Formulinha que ele está indicando aqui. O que nos diz que as taxas I e IK são proporcionais. Né? Acabei de criar uma proporção, porque isso daqui é assim, né? Isso aqui é assim. Há uma proporção aqui, né? Há uma proporção, uma igualdade de frações. Certo? Então, o que ele está dizendo? Que no caso de juros simples, em regime de juros simples, vou repetir, em regime de juros simples, duas taxas proporcionais são equivalentes. Então, mesmo ele tendo introduzido o conceito de taxas equivalentes agora, elas só ficam interessantes, esses conceitos só ficam interessantes ser estudados quando a gente estiver falando de juros compostos. Porque no caso de juros simples, taxas proporcionais ou taxas equivalentes são a mesma coisa. Então nem há o que fazer de interessante. Se no exercício a gente disser que a capitalização está feita a juros simples e a gente conhece a gente quer ver se duas taxas são equivalentes, a gente, se for mais fácil mostrar que elas são proporcionais, então você mostra que elas são proporcionais, que você já terá mostrado que elas são equivalentes. Isso em juros simples, tá? Isso em juros simples. Foi o que aconteceu agora. A gente verificou que é a mesma coisa. Partiu da definição de equivalentes, e aí se os juros são iguais, acontecem os cancelamentos e aparece a proporção. Portanto, elas são proporcionais. Se equivalentes, são proporcionais. Exemplo. Mais exercíciozinho para ficar claro as coisas. Vem um capital de R$ 2.400. Ele é aplicado durante 10 meses. A taxa de 2,5%. Não, de 25% ao ano. Aí ele diz, determine o juro obtido. Bem, capital é isso, tempo é isso, taxa é isso. Pode ser escrito assim ou assim, depende da conta que você está fazendo. Então, o que ele vai fazer? Ele quer que calcule, determine o juro obtido. Ora, juro ele é capital vezes a taxa vezes o tempo. Resposta, 500. Ok? É só fazer essa continha que você vai ter o valor que você precisa. Aqui ele tomou cuidado de lembrar que a taxa está ao ano, mas o tempo está em meses, né? 10 meses e a taxa está ao ano. O que foi que ele mudou? Ele mudou a taxa que está ao ano, ele pegou uma taxa proporcional, ou seja, ele pegou os 25% ao ano, né, e dividiu por 12. Então, 0,25 dividido por 12 para ficar ao mês. Certo? São taxas equivalentes, porque estamos em juros simples e também são taxas proporcionais. Ele está chamando a atenção daquela pergunta que vocês fizeram agora há pouco, né? Se podia acontecer do tempo dado, da unidade de tempo usada para período ser diferente da unidade de tempo usada para taxa.
Está aqui um caso. Meses e ano. Mais exemplos. Calcule o juro correspondente a um capital. Você tem um capital de R$ 18.500 que está aplicado durante 2 anos, 4 meses e 10 dias a uma taxa de 36% ao ano. Então agora ferrou. Ele deu o período todo estratificado. 4 anos, 10 meses, não sei quantos dias. Aí o que a gente faz, né? O que fazer nesse caso? Bem, como o tempo foi dado sob uma forma numeral complexo, a primeira coisa a ser feita é uma obtenção do número de dias correspondentes. Lembrando que, então, o que ele fez? Se me disseram 2 anos, 4 meses e 10 dias, ele pegou a menor unidade para poder transformar. Então, o que é um ano para ele? São 360 dias. O que é um mês para ele? São 30 dias. Então, 2 anos significam 2 vezes os 360 dias, né? Aí 4 meses corresponde a 4 vezes 30 dias, mais 120. E mais quantos dias e mais 10 dias. Então, 2 anos, 4 meses, 10 dias é 2 vezes 360, que é 2 anos, 4 vezes 30, que é 4 meses e 10 dias. Somando isso tudo, 850 dias. Então, ele agora tem o capital, né, em valor monetário, tem o número de dias, ou seja, o período dele passou a ser em dias, mas ele disse que a taxa dele estava sendo dada 36% ao ano. Ora, tá todo mundo aqui está em dias, então isso daqui tem que ir para dias também. Aí, quantos dias tem um ano? Na matemática financeira, a gente sempre usa 360, tá? Então, o ano para a gente tem 360 nas nossas contas, o mês tem 30 dias, sempre é essa quantidade, tá? O ano tem 4 trimestres, tem 3 quadrimestres, 2 semestres, são números sempre arredondadinhos. Não se discute esses detalhes. Então, você tem que a taxa que está dita 36% ao ano, ela é 36 sobre 360% ao dia, porque cada ano tem 360 dias. Então, ele encontrou aqui 0,1% ao dia, que pode ser usado de forma unitária assim. Então, os juros são o capital, a taxa, agora em dias, e o ano também, e o período também em dias. Então, essa conta está certa, tá tudo, as unidades estão todas corretas, fez a continha, está aqui os juros simples calculados para esse período esquisito, o período esquisito. Bem, aí agora 8.8, juro comercial e juro exato. Então é um pouco de linguagem, né? Para a gente acostumar um pouco com a linguagem usada na matemática financeira. Então vamos lá. Juro comercial e juro exato. A técnica que estamos empregando no cálculo de juros simples, um ano igual a 360 dias, nos dá o que denominamos juro simples comercial. Juro simples comercial. Entretanto, podemos obter o juro fazendo uso do número exato de dias do ano. Então, eu tenho como procurar contar quantos dias tem, né? Até no celular, eu acho que existe aplicativo que te diz a quantos dias, a distância, você dá 2 datas, ele te diz a quantidade de dias. Então, você pode fazer isso de forma exata. Aí, você tem de 365 dias para um ano normal e 366 para um ano bissexto. Os aplicativos já levam isso em consideração. Se você for fazer a conta, em algum momento, se tiver que contar na marra, você deve considerar os anos bissextos. Nesse caso, o resultado é denominado juro simples exato. Então, se você simplesmente considerar que o ano tem 360 dias e não contar o prazo que você está dando, então você está com o juro simples comercial. Mas se você for contar mesmo dia por dia,
você estará com o juros simples exato. Bem, além disso, temos que levar em consideração o modo de obtenção do número de dias. Admitindo que cada mês tenha 30 dias, obtemos o tempo aproximado. Fazendo a contagem no calendário, obtemos o tempo exato. No Brasil, contamos apenas uma das datas extremas. Ou seja, ou você conta o primeiro dia e não conta o último, ou você conta o último e não conta o primeiro. É normal, né? Se você recebeu um empréstimo hoje, você não conta com o dia de hoje. Você só vai contar a partir do dia de amanhã, que já passou pelo menos um dia. Assim, tanto no juros simples exato como no juros simples comercial, o tempo pode ser exato ou aproximado. Tá? Então, tem que observar aí a forma da contagem. Nota: a técnica mais comumente usada é o cálculo do juros simples comercial para o número exato de dias. É o que proporciona o juro máximo em qualquer transação. Certo? Então, o mais usado é a história do 30 dias por mês. Tá? Você vai fazendo as contas, geralmente dá um resultado o maior possível e o comércio gosta. Ok. 8.9. Determinação do número exato de dias entre duas datas. Bem, aí ele vai mostrar uma das maneiras de fazer isso. Podemos obter o número exato de dias entre duas datas de 3 maneiras diferentes. Pela contagem direta dos dias em um calendário, lembrando que apenas um dos dias extremos deve ser incluído. 2. Considerando o número exato de dias de cada mês, lembrando que janeiro, março, maio, junho, julho, agosto, outubro e dezembro tem 31 dias. Abril, junho, setembro e novembro tem 30 dias. Fevereiro tem 28 dias, ou 29 dias nos anos bissextos. Podemos, por exemplo, determinar o número exato de dias do dia 11 de março a 18 de maio do mesmo ano da seguinte maneira. Então ele pega aqui o dia 11 de março a 11 de abril e diz que tem 31 dias. Note que ele ou está contando o 11 de março ou está contando o 11 de abril. Ele não está contando os dois. Um dos dois ele elimina, se você for fazer a contagem exata. Aí de 11 de abril a 11 de maio só são 30 dias. Porque o mês de abril, né? Abril vai ter só 30 dias. Então, se você considerar de abril a maio, você só vai ter 30 dias. Agora, de 11 de maio a 18 de maio, aí você tem 18 menos 11, 7 dias. Certo? Exatamente 7 dias. Então, você está contando dentro do mesmo mês, uma diferençazinha simples resolve. Então, logo de 11 de maio a 18 de maio, de 11 de março, perdão, a 18 de maio, você tem os 31 dias do primeiro trecho, os 30 dias do segundo trecho de tempo que você calculou, e a terceira quantidade é a quantidade exata que acontece na sua contagem dentro do mês de maio. Então, total, 68 dias. Você pode fazer isso assim na marra. Terceiro, pelo uso da tabela para contagem. Está na página 279 do livro. Está errado. 279. Então, no caso do exemplo anterior, procuramos uma coluna relativa a dias, o dia 18, né? Então, você chega lá na tabela, vai existir uma coluna relativa a dias. Aí você procura o dia 18. E na linha relativa a meses, você procura o mês de maio. Então você está querendo encontrar a quantidade de dias que começa no dia 11 de março e vai terminar no dia 18 de maio. Então ele está dizendo que você vai chegar na tabela lá da página 279, vai pegar e encontrar uma coluna que corresponda a dias, aí você vai encontrar o dia 18. E na linha você procura a que é correspondente ao mês de maio. Aí anotemos o número que se acha na interseção. Linha do dia 18 com a coluna do mês de maio.
o número encontrado então vai ser o número 138. Vocês podem conferir isso quando olhando aí o livro de vocês na página 279. Aí em seguida faremos o mesmo para a data de 11 de março e encontraremos 70. Então você vai lá de novo, aí vai na coluna dos dias, procura o dia 11, vai nas linhas do mês e encontra o mês de março, e aí você vai encontrar na interseção dessas duas, essa linha dessa coluna, o número 70. Aí o número exato de dias é dado por 138 menos 70, ou seja, 68, que é a quantidade exata que a gente tinha contado aqui um por um. Ok, então 68. Aí vamos também determinar o número exato de dias do dia 20 de outubro ao dia 15 de março do ano seguinte. Então, inicialmente, calculemos o número de dias entre 20 de outubro e 31 de outubro. Então, 20 de outubro e 31 de dezembro. Bem, ele pensa assim, o 31 de dezembro é o 300º ou 65º dia, né? Ou seja, é o dia que está na posição 365. Aí ele tira o dia 20 de outubro, que estaria na posição 293. E aí 365 menos 293, 62. Encontra esse 62 aqui. Aí em seguida, você somando 72 com os 74 dias que vão de 1º de janeiro até 15 de março, você encontra 146 dias. Então, dá uma olhada lá na tabela, só por curiosidade. Não é me preocupando com a disciplina, porque eu não vou cobrar isso numa avaliação, mas acho interessante vocês saberem que existem tabelas de contagem de dias e verificar nela pelo menos uma vez na vida uma contagem. Pode ser útil, talvez nunca use, mas só para poder comentar com vocês que pode ser útil. Hoje em dia você coloca no celular e pergunta, né? O celular te diz. Então, se o ano é bissexto, somamos 1 ao número de dias. Então, ainda tem esse detalhe. Se você estiver pensando no ano bissexto, então é importante, se passou por fevereiro a sua contagem, é importante você acrescentar um dia a mais. Bem, mais exemplos de uso das continhas. Deixa eu ver como é que está nosso tempo. Temos tempo. Mais de meia hora. Vamos olhar as continhas com calma. E ver se a gente entende, né? E nossas avaliações serão baseadas nessas continhas aí nos exercícios do livro, tá? Então vamos lá. Um empréstimo de R$ 8.500 foi realizado em 20 de julho e pago em 25 de novembro do mesmo ano. Sabendo de que a taxa foi de 45% ao ano, qual o juro total a ser pago? Então, olha só, o cara te deu duas datas, mas te deu a taxa em ano. Então, uma coisa que você naturalmente já deve começar a pensar é o que eu vou fazer com essa taxa em ano. É melhor eu transformar isso para outra unidade de tempo. 271. Inicialmente, temos de determinar o número de dias. Pronto. Vamos consultar então a tabela para a contagem de dias. Aí quando você vai lá para procurar o dia 25, o mês de novembro, na interseção você vai encontrar 329 dias. Quando você procurar 20 de setembro, você vai encontrar 201 dias. Aí você faz a diferença, né? 329 menos 201 são 128 dias, começando do dia 20 de 7 e terminando no dia 25 de novembro. Bem, assim, o que acontece? Você tem capital, você tem o número de dias, você precisa mexer na taxa. A taxa está 45% ao ano. Como é juros simples, então, sendo juros simples, você pode usar a proporcionalidade, né? Basta usar a proporcionalidade porque taxa equivalente e taxa proporcional é a mesma. Então, o que você faz? Se está o ano,
e eu preciso em dias, então eu divido por 360. Pego 45 e divido por 360. O número que aparecer vai ser o número percentual ao dia. Essa conta que ele fez aqui. Então, 45 por 360, 0,125% ao dia. Dividindo isso por 100, fica esse número horrível aqui, 0,00125 ao dia. Bem, daí traz para as contas, né? Capital vezes taxa vezes tempo, vezes o número de períodos. E você encontra, então, quando faz esse produto, esse juro aqui. Isto é, o juro a ser pago é de R$ 1.360. Ué, minhas questões só tem número 1, é? Número 1, número 1, número 1. Acho que é porque são de páginas diferentes, né? São páginas, primeiras páginas dos exercícios. Dos exercícios resolvidos. Então, primeiro aí, que quantia deve ser aplicada durante 3 meses a taxa de 1,% ao mês para obtermos 441 reais. Então, veja só, vai ser aplicado por 3 meses, estamos em juros simples, e ele está perguntando que quantia é que vai ser aplicada. Então, o que a gente tem é que juros vai ser o capital aplicado vezes a taxa e vezes o tempo. Ora, mas ele disse que o tempo é 3, disse que a taxa é 1,5, então pega 1,5 e divide por 100, aí você tem esse número aqui e multiplica pelo capital. Então, o capital, não sei, é exatamente o que eu não sei, mas eu sei que ele me disse que os juros vai ser 441. Então faz essa conta, né? Multiplica isso aqui por 3, fica 0,045 vezes o capital. Passa o 0,045 para dividir e encontra esse valor aqui. Pronto, resolvida a questão. Só apresentar a resposta, como ele coloca aqui. Mas, agora a segunda questão. Qual o valor do principal, que agora ele está usando outras linguagens, tá? Para a gente acostumar. Então, ora ele chamou de capital, agora ele chamou de principal. Qual o valor do principal? O principal ou o capital é a mesma coisa, tá? É isso que ele quer dizer. Qual o valor do principal que é aplicado 1 ano e 6 meses, a taxa de 1,2% ao mês, rendeu 19.008. Bem, então, juros 19.008, o tempo é 1 ano e 6 meses, ele botou aqui 18 meses, e a taxa 1,2% ao mês, ou seja, 0,012. Aí, como a gente sabe que capital vezes taxa vezes tempo é os juros, aí vem que, quando você fizer esta continha, você encontra este C. Logo, a quantia a ser aplicada é de R$ 88.000. Ele tinha perguntado o quê? Pronto, exatamente isso. Qual o valor do principal para ser aplicado? Então tá aí, R$ 88.000. Na verdade, ele pediu capital, né? Foi isso que eu encontrei? Foi. Tá. Então o capital é esse mesmo. Vamos mais um pouquinho. Terceira. A que taxa foi empregado o capital de 12.000? Gente, se alguém não entender alguma questão, fale aí, tá? Eu tenho a impressão que são questões fáceis, né? Matemática financeira não é uma disciplina difícil, é só fazer conta, mas pensar um pouco, né? Um monte de coisinha para pensar ao redor do mundo financeiro, mas não é difícil, em especial para quem anda calculando aí, anda fazendo cálculo, fazendo disciplinas mais chatinhas de ver as coisas. Bem, a que taxa foi empregado o capital de 12.000, que no prazo de 2 anos rendeu 8.400 de juros? Então, a que taxa foi empregado capital de 12.000,
rendeu um juro de 8.400 e o tempo foi de 2 anos. São as informações que ele nos deu. Então, o que ele está querendo é que a gente ache a taxa. Né? O que ele está querendo é que a gente ache a taxa. Ele quer que a gente ache a taxa, que não é difícil porque nós temos os dados, né? Juros é capital vezes taxa vezes tempo. Capital está aqui, a taxa está aqui, o tempo está aqui. E os juros é isso. Então, tudo que ficou para calcular foi o I, que é continha razoavelmente simples, 0,35 ou 35% ao ano. Tá certo. Bem, a taxa resultante será sempre referida à mesma unidade do intervalo de tempo dado. Pronto. Ele coloca isso como nota, não dizendo que quando ele colocar o exemplo, o exercício, ele não vai botar com unidades diferentes. Ele pode colocar, mas ele está avisando a você se você vai fazer a conta, se você vai fazer o cálculo. Então, lembrar de colocar sempre na mesma unidade de medida de tempo. O que mais? Vamos lá. Quarta. Há uma aplicação agora de 8.000. Uma aplicação de 8.000. Pelo prazo de 6 meses. Obteve um rendimento assim. Então, é só lembrar de novo, né? Capital é 8.000. Os juros é o rendimento que ficou no final, 1.680. E o número de tempo, 6 meses. Bem, logo, aplicou aqui a formulinha, né? Capital vezes taxa vezes tempo. Isso é os juros, 1.680. E aí você tem que a taxa vai ser 0,035. É isso. Aí, como, porém, o problema pede a taxa anual, né? O problema está pedindo uma aplicação pelo prazo de 6 meses, obter um rendimento tal, mas ele qual a taxa anual? Como ele está pedindo a taxa anual, então a gente tem que ter o cuidado necessário para responder na taxa anual, né? Aqui está ao mês, ou seja, a gente vai multiplicar essa nossa taxa ao mês pela quantidade de tempo, né? Então a gente tem que a taxa vai ser 42% ao ano. Bem, nota, às vezes é mais conveniente transformarmos a unidade do intervalo de tempo para a mesma unidade da taxa. É o que faremos no exercício seguinte. Aqui ele mudou a unidade da taxa para a unidade do intervalo de tempo, né? Não precisou. Aqui ele usou anual mesmo. Para ambos está perfeito. Então, ele vai avisar que às vezes quando você vai fazer as contas, é melhor você pegar a unidade do intervalo de tempo para a mesma taxa, para a mesma unidade de taxa. Então, pegar do tempo e transformar para a da taxa, geralmente facilita. É isso que ele vai mostrar no próximo exemplo. Vamos lá. Aqui, taxa mensal deve estar aplicada essa quantia. Então, de novo, o cara te dá o capital, te dá o tempo de maneira meio dura e pede para você que juro é que vai rolar fazendo isso. Bem, logo, o que ele faz? Capital vezes taxa, que é o que a gente não sabe, vezes o tempo, né, vezes N, e isso ele diz que vai dar 11.000. É o que amarra todo mundo a encontrar o resultado aqui, né? Que você já tem o juro dado, então você só está faltando a mesma taxa aqui. Então, fazendo as continhas, você tem... Bem, aqui vai ser 10 sobre 3, porque é 3 meses, mas a gente está com uma taxa mensal, né? E você tem o tempo dado em 3 meses e 10 dias. Então você precisa transformar os 10 dias, os 3 meses e 10 dias, né, no número possível. Então você tem 3 mais 10 sobre 30, né? Porque a gente está considerando o mês como tendo 30 dias.
E aí, quando você faz isso, você vai ter aqui um terço. Um terço aqui. Tá, então 3 meses mais um terço de mês. Que vai dar quanto? Um terço de mês. Peraí, estou estranhando essa conta, deixa eu voltar aqui. A taxa mensal deve ser aplicada a quantia tal para que em 3 meses e 10 dias renda um juro de 11 mil. Ah, tá. Eu continuo com o meu um terço aqui. Aqui é capital, taxa e tempo. Só que o nosso tempo aqui é 10. Porque ele botou esse 3 aqui. Não precisava mais, ele já tinha tirado aqui, né? Bastava isso. Tá estranho essa conta? Alguém está vendo algo que eu não estou vendo? Me parece estranha a conta, né? Deixa eu prestar atenção. Que hoje eu já estou com sono nessa hora. Eu dormi pouco. Vamos lá, deixa eu ver de novo. A taxa mensal, você aplicou esse capital, rendeu um juro de 11 mil e ele disse que leva 3 meses e 10 dias. Tá. Ele vai transformar tudo em dias, naturalmente. Tá certo. Então, 3 meses vão ser 3 vezes 30, né? 30 dias. Mais 10 dias, isso vai dar 100 dias, né? 100 dias. 100 dias. Ok. Então, na hora que você vai fazer a conta, você vai pegar 66 mil, que é o capital, vezes a taxa, que eu não sei, a taxa que é I, vezes o tempo, que nós acabamos de dizer que são 100 dias. 100 dias. Mas ele pediu taxa mensal, assim. Professor, Oi. no caso, ele somou 3 mais 1 sobre 3, né? 3 meses mais um terço de mês. Então dá 10 sobre 3 meses. Por isso que no outro dá 10 sobre 3, não? Ah, tá. Então, deixa eu ver. Eu tô mudando para dias, mas ele fez para mês, né? Eu acho que ele esqueceu de botar o 3 aí, igual Então a 10 sobre 3. deve ser isso mesmo. Aqui, né? E vai dar 9 mais 1, 10, 10 sobre 3. Tá faltando um 3 aqui, não é isso? Isso. Porque são 3 meses mais 10 dias. 10 dias é 10 sobre 30 meses. Ok. Ou seja, a conta que ele está fazendo é isso aqui. Então, tiro o 0 aqui. Aí 3 vezes 3, 9 mais 1, 10. 10 sobre 3 meses. Ok. Então, ele está usando o tempo como sendo 10 sobre 3 meses. Entendido. Aí aqui, 10 vezes 22 mil fica 220 mil. E o que ele fez com esse 3? Não fez nada. Ele está dizendo que simplificou com 66. Ah, foi isso. Não é que eu olhei para aqui e esqueci que aqui era 66. Ele simplificou. Ele tirou o 3 aqui com 66, ficou 22 mil. Ele multiplicou por 10, deu 220 mil. Poxa, a conta está bem clara e eu devo estar morrendo de sono. Bem, resultado. Deu 11 sobre 220, que dá isso. Está correto. Perfeito. Como está unitário, né? Aí você multiplica por 100, isso dá 5% ao mês. Perfeito. Ok. Entendido. Próximo exercício. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fale, tá? Essa aí quem se enrolou fui eu um pouquinho, porque eu não olhei alguns detalhes e estava errando as contas. E ali ele esqueceu mesmo, né? Não só fui eu que errei, não. De fato, aqui está errado. Aqui está faltando 3. Pois bem. Determine o período financeiro relativo à aplicação do capital 12.800, que a taxa de 1% ao mês rendeu esse valor. Então, determine o período financeiro. Ele não te disse em que unidade de tempo, mas ele te deu uma taxa ao mês, né? Então, novamente, você vai estar trabalhando com capital, foi dado. Ele quer saber qual é o tempo, então ele te deu os juros e te deu a taxa. Você tem que capital vezes taxa vezes tempo igual a juros. Então, o que está faltando ele saber é esse N aqui. Então, dá 12.800 vezes 0,01, porque é 1% ao mês. 1 dividido por 100 é isso aqui.
E N é o número que ele quer saber, porque ele quer saber em meses, né? N é o número que ele quer saber em meses. Então você tem essa continha para fazer, multiplica isso, vai dar esses 896, né? Porque é a mesma coisa que dividir por 100 aqui. E aí 896 vezes N está dando 128 vezes N está dando 896. Você multiplicou 0,01 vezes isso aqui, deu 128. Aí vezes N dá 896. Passa o 128 para dividir e você tem 896 dividido por 128, e numa calculadora 826 dividido por 128 dá 6,45, né? Então o N, quando você faz a conta aqui, vai dar aproximadamente 6,45, aproximadamente 6,45. Mas como é período, ele arredondou para um número maior imediato. Ele arredondou para 7 meses. Porque ele diz assim, ele quer que você determine o período relativo a isso, que a taxa tal rendeu isso. Então, para render isso, vai ter que ser esse número exato, mas você então dá uma resposta com um número um pouquinho maior. Bem, o tempo resultante sempre será referido à mesma unidade da taxa. Então, se a taxa estava em mês, o tempo também é em meses. Mais um. Durante quanto tempo devemos aplicar esse valor para essa taxa ao ano para obtermos esse juro? Então, novamente, ele quer saber quem é o N, né? O valor é esse, o juro é esse, a taxa é essa. Então, capital vezes taxa vezes tempo dá isso. Faz essa continha e divide esse número por esse produto. Segundo ele, N deu 1,375. Isso é, o tempo de aplicação é de 1,375 anos, porque a taxa está ao ano. Aí você quer saber o que significa 1,375 anos em anos, meses e dias, né? Você tem 1,375 anos. Mas fica horrível dar a resposta assim, né? Com um número decimal. Então o que você faz? Você transforma isso em ano, mês e dia. Então, primeiro detalhe, na parte inteira é 1. Então, você tem que isso é 1 ano. Aí, o que significa, esquecendo aí o ano, vai ficar 0,375 do ano, né? Vezes 1 ano. Aí, o que significa isso em meses? Você pega isso daqui e multiplica o número 12. Né? Porque são 12 meses, então você multiplica isso daí pelo número 12. Quando você multiplica 0,375 por 12, você encontra 4,5. Você encontra 4,5. Então, isso daqui é igual a 4,5 meses. 4,5 meses. Então, você já isolou a parte inteira aqui para ano. E agora você isola a parte inteira aqui para meses. 4 meses. E aí o que sobrou? Sobrou 0,5 meses. 0,5 meses. Ou seja, sobrou meio mês, né? Porque a gente considera o mês com 30 dias. Então, sobrou 0,5 meses, isso é 0,5 vezes 30 dias, ou seja, isso equivale a 15 dias. E assim você determina que é 1 ano, 4 meses e 15 dias. Tá? Essa é a resposta ideal para esse tipo de problema, tá? Não vai me responder 3,375 anos. Não. Tá? 3,375 anos. Meio sem sentido. 3 anos, alguns meses e tantos dias. Tá bom? Quando for esse tipo de resposta assim. 8.
eu ver quanto tem a mais. 1, 2. Pronto. Mais 2. E a gente pode parar, eu acho. Deixa eu ver que horas são. 15 minutinhos. Vamos fazer mais um. 8. Um capital é de 10.500. Rendeu 1.225 de juros. Sabendo que a taxa de juro contratada foi de 42% ao ano e que a aplicação foi feita no dia 20 de 1 de 1988, qual a data do vencimento? Conta aqui. Capital é isso, juro foi dado e a taxa foi dada. Ele quer saber o N. Ele vai calcular o N e ele vai somar esse N nessa data para saber a data exata do vencimento. Quando ele vai fazer o cálculo do N, então você tem capital vezes taxa vezes tempo igual ao juro, ou seja, igual a 1.225. E aí você tem capital 10.500, 10.500 de capital. Você tem uma taxa de 0,42. Isso tudo vai multiplicar N. Isso vai dar 1.225. Ok. Então, esse produto aqui está dando este número aqui, ó. Você passa este produto para dividir o 1.225 e você encontra um N igual a 0,2777. Ora, isso é ao ano, né? Ele disse que a taxa estava ao ano. Então, ele arredondou um pouquinho aqui, botou que o N é 0,278 e multiplicou isso por 360. 0,278. Né? Ele quer transformar isso em dias. Isso daí é de ano. Como o ano tem 360 dias, ele pegou 0,278 e multiplicou por 360. Ele encontra, quando ele faz produto, né, 0,278, ele multiplica pelos 360 dias de um ano e ele encontra 100,08. Aí ele desprezou o 0,8 e disse que esse N corresponde a 100 dias. Aí ele agora quer usar esses 100 dias que ele encontrou para determinar a data do vencimento. Ele vai pegar esses 100 dias e vai somar nessa data aqui, dia 20 de 1 de 88. Como é que ele faz isso? Nesse exercício, né? Ele fez assim. Como já disse, existem muitas maneiras de contar o tempo. Você pode contar o tempo de outra maneira. Mas nesse exercício ele quis usar a tabelinha dele lá da página 279. Então, para determinar a data do vencimento, recorremos à tabela contagem de dias, página 279. A data de aplicação foi 20 de 1, aqui, correspondendo ao fator 20. Quando você vai lá e coloca 20 de 1, você encontra o fator 20 lá na tabela. Ou seja, você pega o dia 20 e pega o mês de janeiro, a coluna do mês e a linha do dia. Você faz o cruzamento, você vai encontrar o fator 20. É uma tabela lá, eu peguei um pedacinho dela aqui. Você vai encontrar o fator 20. Bem, aí somando esse fator ao número de dias obtidos no problema, ou seja, você tem 100, né? Aqui é o dia 20, e aí você foi e acrescentou 100. Então você tem 120 dias. Então você quer acrescentar, você quer encontrar esse 120º dia. Aí a tabela em seu corpo nos diz que ao fator 120, você vai lá, procura na tabela, aí você vai encontrar no dia 30, 120, no mês de abril. Começou em janeiro, aí foram 100 dias depois, chegou aqui no número 120 do mês de abril. Então, a tabela em seu corpo nos diz
que ao fator 120 corresponde à data 30 de abril. 30 de abril. 30 de abril. Cadê ela? Corresponde à data 30 de abril. Mas como 1988 é um ano bissexto, olha aí, diminuímos um dia, o que nos dá a data do vencimento. Então, o ano bissexto ele tem um dia a mais, aí nessa continha a gente tem que diminuir um dia para poder chegar no resultado. Então, a gente, ao invés de chegar no dia 30 de abril, a gente chega no dia 29 de abril de 88. Os anos bissextos, eles são múltiplos de 4, né? São anos cujo o número é um múltiplo de 4. Então, 1988 é um número múltiplo de 4, e como é que você sabe disso? Basta você dividir só os últimos... você olha se os últimos dois números são múltiplo de 4, né? 88 é 4 vezes 22, então é um múltiplo de 4. Esse cara é bissexto, 1988. Pois bem, temos só duas questões para ver, para terminar essa sessão. Deixa eu ver que horas são. 53, deixa eu olhar o tamanho da questão. Vamos deixar, como é uma questão que começa com o número 1, vamos deixar esta questão para a gente dar continuidade na próxima aula, né? Deixa eu parar então a gravação. Parece que eu não parei a gravação. Deixa eu